Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Análise Táticas de Jogo Posicional. Hoje regressamos ao Benfica, mas vamos falar sobre os segredos de Jorge Jesus. É Pinners para nós, não? Não sei se é Pinners ou não, mas o que certamente é fácil para vocês e nos ajuda imenso é subscreverem o nosso canal e ativarem o sininho, ou seja, ativarem todas as notificações. Desde já, muito obrigado. O primeiro segredo que desvendamos de Jorge Jesus, e que é o menos bem guardado de todos, é o sistema tático. Antes de mais, referir que Jorge Jesus bebeu muito daquilo que eram os ideais e ideias de treinadores como Arrigo Sacchi e Johan Cruyff, e vamos explicar mais à frente o porquê, e o sistema tático é um deles. Arrigo Sacchi também jogava neste 1-4-4-2 que podemos ver aqui, 4-4-2 clássico, um guarda-redes, uma linha que joga em linha de 4 defesas, uma linha média que joga em linha, deixe chamar clássico, com 4 médios e 2 avançados. As diferenças entre este 4-4-2 clássico de Jesus e o da Arrigo Sacchi acaba por ser as distâncias entre os setores ou estas linhas. Sacchi exigia que a sua equipa jogasse em não mais de 25 metros, portanto jogadores próximos e linhas próximas. Jesus exige o mesmo, embora a diferença ou a distância entre a linha avançada e a linha média seja superior àquela que Sacchi exigia, muito para provocar e promover um conjunto de comportamentos que vamos explicar mais à frente. Portanto, um 4-4-2 clássico, muitas das vezes, ou quase sempre, utilizado por Jorge Jesus, e referir que a forma como Jorge Jesus entende o corredor direito é diferenciada daquela que entende o corredor esquerdo. Um corredor direito muito mais linear na sua abordagem, enquanto pretende um corredor esquerdo muito mais criativo, muito mais dinâmico e imprevisível na forma como procura os espaços. Os espaços procurados acabam por ser os mesmos e já vamos ver quais, a forma é que acaba por ser diferenciada. Aqui, só para título de exemplo, temos o 4-4-2 clássico da Arrigo Sacchi, que está aqui na imagem. Isto é um treino. Como podemos ver, aqui está a linha defensiva, aqui a linha média, muito próximos, e próximos também destes, os dois avançados da equipa. Portanto, num espaço não mais do que 25 metros, temos a equipa toda concentrada, em função, obviamente, do local onde a bola se encontra. Aqui um exemplo do jogo das meias finais contra o Al Hilal, do Flamengo de Jesus. Vemos a linha de 4, em tudo semelhante à linha de 4 de Sacchi, a linha média na mesma ordem que víamos anteriormente no exemplo, só que não vemos aqui na imagem os dois avançados que víamos no 4-4-2 de Arrigo Sacchi, porque Jesus pretende criar um conjunto de comportamentos e de situações diferentes com estes dois avançados, daí eles não estarem tão próximos da linha média. E, portanto, a grande diferença passa pelo espaço em que a equipa se encontra. As equipas de Sacchi não mais de 25 metros e as equipas de Jesus um bocadinho mais passadas, e isso provoca alguns desequilíbrios que vamos também ver mais à frente, mas em termos gerais e normais, quando as coisas funcionam e funcionam como Jorge Jesus quer, a última linha defensiva e a linha média estão mais próximas do que o que vemos aqui no exemplo. Vamos então desvendar o segundo segredo de Jorge Jesus, que é as características dos jogadores em função da posição. Ou seja, Jesus tem uma ideia concreta das capacidades e competências que quer que um jogador tenha para ocupar uma determinada posição. Começamos então pela retaguarda, começamos pela forma como Jesus entende como deverá ser um defesa central da equipa, e ele pretende que um dos defesas centrais seja alto e associar a este atributo a capacidade de ser muito forte e agressivo nos lances aéreos. E porquê? Porque as equipas de Jesus gostam de pressionar, já vamos ver também e explicar mais à frente, não podemos contar já tudo. E, portanto, muitas das vezes a única solução da equipa adversária é jogar mais direto, jogar mais longo. Daí, para Jesus, a necessidade de ter um jogador que seja forte na disputa de lances no espaço aéreo para reagir a essa situação e, consequentemente, ganhar novamente a posse da bola.
E temos exemplos, por exemplo, João Paulo na União Desportiva de Leiria, Rolando no Belenenses, Luizão no Benfica, agora Pablo Mari no Flamengo, Sebastián Coates no Sporting e Botia no Al Hilal. Se passarmos para o lado ou os lados mais periféricos do jogo, do campo, encontramos a posição de defesa direita e de defesa esquerda. Como referi, e se vocês bem se lembram, defesa direito ou corredor direito muito mais linear na procura dos espaços, enquanto que corredor esquerdo muito mais criativo, muito mais dinâmico na procura dos mesmos. Falando do defesa direito para Jesus tem que ser mais linear e tem que ser um jogador muito mais estabilizador e que encontra os espaços de uma forma diferenciada como os encontra o defesa esquerdo. Defesa direito tivemos exemplos de Maxi Pereira, João Pereira, Schelotto, agora Rafinha no Flamengo. E como podemos ver, as características e o entendimento de Jorge Jesus para a posição de defesa esquerda é completamente diferenciada daquela que é para a defesa direita. Tanto que, e se nos recordarmos aquilo que foi a sua passagem pelo Benfica, contrataram-se inúmeros defesas esquerdos e os melhores defesas esquerdos, ou aqueles que mais completaram a ideia que Jesus tem para essa função, para essa posição, acabaram por ser jogadores que originalmente não eram defesas esquerdos, tal como o Coentrão e o Melgar Erro. E, portanto, isto diz muito daquilo que é a forma como Jesus entende a posição de defesa esquerda, alguém que tem de ter muita energia para ir e vir, alguém que tem de ser mais criativo, mais dinâmico, mais imprevisível, para conquistar, obviamente, os mesmos espaços que o defesa direito conquista, mas em zonas do campo diferentes, mas o entendimento acaba por ser este, ou seja, procurar espaços de forma diferente, embora os espaços acabem por ser os mesmos. Vamos subindo no terreno de jogo e temos aqui a posição 6, com características super específicas. O 6 de Jesus tem que ser alguém forte, alguém compacto, digamos assim, e tem que juntar a este atributo também a capacidade de se colocar no meio dos dois defesas para iniciar a construção a 3, portanto tem esta capacidade e a capacidade depois de conseguir sair a jogar, e também tem que ter a capacidade de ser polvo no seu raio de ação, ou seja, rapidamente se manobrar no seu espaço para recuperar a posse. Portanto, em 3, 4 passos, conseguir mudar a zona da sua ação para recuperar a posse de bola. E estamos a falar, por exemplo, de Matites, de Javi Garcia, de Arão, agora no Flamengo, um bocadinho diferenciado, mas William Carvalho no Sporting e ainda Feja no Benfica. Depois o outro médio interior, e que nada tem a ver com a forma como Jesus entende as duas posições, a posição número 8, e o jogador da posição 8 tem que ter uma característica fundamental para Jorge Jesus, que é ser um transportador de jogo, ou seja, alguém que consegue ganhar os micro-confrontos no meio campo, situações de 1 contra 1, e portanto ganhar estes duelos ofensivos que vão gerar vantagem numérica e espacial para as equipas de Jesus, e portanto este jogador tem que ser um transportador, tem que saber conduzir e ter qualidade na condução da bola em velocidade e no drible, de forma a ganhar estes duelos numa zona tão importante do campo como é o corredor central. E portanto, tal como aconteceu com os defesas esquerdos, em que não existindo um defesa esquerda adaptou-se a alguém que tivesse esse tipo de capacidades, na posição 8 Jesus acaba por fazer exatamente o mesmo nas suas equipas. E o exemplo mais concreto que temos, Enzo chega ao Benfica como extremo direito e Jesus, vendo nele essas competências, acaba por trazê-lo para o número 8, para a posição 8, e na minha perspectiva, no meio campo a 4 e em linha, naquele momento acabou por ser um dos melhores 8s do mundo, na minha opinião, a jogar, obviamente, numa estrutura a 4, porque depois a diferenciação entre o que é um 8 em função de uma determinada dinâmica e para um treinador acaba, obviamente, por ser diferente. Mas naquela função, parece-me que, naquela altura, Enzo acabou por ser um dos melhores 8s do mundo. E, portanto, Jesus teve outros 8s, tal como Adrian Silva, tal como agora Gerson no Flamengo, Carlos Eduardo no Al Hilal e ainda Witzel. E, portanto, todos estes jogadores, uma das características é este mesmo facto, é um transportador de jogo, alguém que consegue ganhar estas situações de 1 contra 1 num miolo e gerar, a partir daí, vantagem numérica e espacial para as equipas de Jesus. Voltamos aos corredores laterais, não esquecendo a linearidade do corredor direito versus a criatividade do corredor esquerdo,
e podemos ver isso mesmo nas características dos jogadores que jogaram no corredor direito e no corredor esquerdo das equipas de Jesus. No corredor direito tivemos jogadores como Sálvio, como Ramírez, como Gelson Martins. Gelson, nestes três, acaba por ser o mais criativo, mas a forma como procuram esse espaço acaba por ser mais linear, digamos assim. Chegar a esse espaço de uma forma mais objetiva. Depois, transportando a equipe para o corredor esquerdo, encontramos extremos como Di Maria, como Gaetan, como Brian Ruiz. Portanto, jogadores mais criativos e que procuram os espaços de uma forma mais imprevisível, mais dinâmica, digamos assim. Um facto curioso que observamos e que gera alguma expectativa e interesse naquilo que será o Benfica de Jorge Jesus no futuro, acaba por ser o facto de Jesus respeitar muito aquilo que Cruyff definia, e Cruyff definia que o extremo direito tem que ser alguém que joga com o pé direito e o extremo esquerdo tem que ser um canhoto. Porquê? Para facilitar o cruzamento, porque é mais fácil cruzar com o pé que está de fora, não é? Neste caso, o pé direito, lado direito, é muito mais fácil efetuar o cruzamento, e além de ser mais fácil efetuar o cruzamento, é muito mais fácil para o avançado atacar essa bola, porque a bola vem ao seu encontro, o que não acontece caso se jogue de pés trocados, e portanto o cruzamento do lado direito efetuado por um pé esquerdo faz com que a bola vá sempre a fugir do avançado e se torna mais difícil a situação ou a ação de cabeceamento. Mas o fato curioso aqui a observar é que Jorge Jesus no Flamengo acaba por trocar, ou seja, Bruno Henrique, um destro, acaba por jogar no corredor esquerdo e Everton Ribeiro, um canhoto, acaba por jogar no corredor direito. Isto parece-me fundamental perceber porque Jesus valoriza mais aquilo que são as capacidades e as competências que um jogador tem que ter para a posição e não um jogador que joga nesse espaço específico. Tivemos Coentrão a sair de extremo para vir para a lateral esquerdo, Enzo, por exemplo, a vir da ala para a posição 8, e aqui tivemos a manutenção daquela que é a ideia de Jesus, que é mais imprevisibilidade e criatividade e dinâmica no corredor esquerdo, com Bruno Henrique, que era muito mais forte e imprevisível no 1 contra 1, e Everton Ribeiro, que era um jogador com muita qualidade, obviamente, mas que procurava os espaços de uma forma mais linear no corredor direito, e portanto Jesus manteve aqui aquela que é a sua ideia. Depois na frente, os dois avançados, um avançado mais posicional, que joga ali no coração da área e o seu raio de ação é mais diminuto, ou é mais concentrado, digamos assim, e um jogador, um segundo avançado, um 10, um 9,5, como vocês queiram chamar, mais móvel, mais dinâmico, como por exemplo tivemos Saviola, Theo Gutierrez, agora no Flamengo é Arrascaeta, Monteiro também ainda no Sporting, Márcio Mossoró no Braga e Rodrigo quando jogava nessa posição no Benfica. Portanto, ali um segundo avançado, um 9,5, um 10, mais dinâmico, mais móvel, em torno de um avançado mais posicional, como foi o caso de Cardoso, Slimani, um bocadinho diferente, mas Slimani, Bas Dost, Renteria no Braga, Dadi no Belenenses, Ferreira, o avançado brasileiro no Leiria. Portanto, um avançado mais alto, e especialmente Jesus procura um avançado que finalize bem de primeira em situações de cruzamento. Obviamente parece um bocadinho básico aquilo que eu estou a dizer, o avançado finalizar bem em situações de cruzamento, mas depende daquilo que é a dinâmica da equipa e também que são as ideias do treinador. Se formos, por exemplo, a um Nápoles de Sarri, Mertens não era um jogador para finalizar situações de cruzamento, mas sim um jogador para combinar por dentro, associar-se e procurar em aceleração e em desmarcação as costas da defesa, naqueles 2-3 metros iniciais, ganhar a profundidade para depois finalizar. E portanto, não tanto através de cruzamento, mas mais procurando o passe-retura no corredor central. E Jesus procura essencialmente aqui um jogador que finalize bem de primeira situações de cruzamento, especialmente no espaço aéreo. E assim terminamos a parte 1 deste vídeo com alguns segredos de Jorge Jesus. Fiquem atentos, porque nos próximos dias iremos lançar mais vídeos com mais segredos deste treinador que será apresentado brevemente no Benfica. E já sabem, subscrevam, deem a vossa opinião, comentem, especialmente com alguns daqueles que pensam ser os segredos deste treinador. O meu nome é Hugo Pereira. Este foi mais um episódio de Análises Táticas de Jogo Posicional. Fiquem bem.